E aí, tudo pronto para a gente desvendar mais um tema quente de concurso? Hoje o papo é sobre gestão de conflitos. Se você já torceu o nariz para esse assunto, calma. A gente vai organizar tudo de um jeito que vai fazer total sentido. Vamos nessa? Bom, a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Por que, de repente, as bancas de concurso estão tão obcecadas em saber se um futuro servidor público entende de gestão de conflitos? A resposta, olha, não é tão óbvia, mas a gente vai chegar lá juntos. E para achar essa resposta, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para o comecinho das teorias da administração. É lá que está a chave de tudo. No começo de tudo, o mundo da administração era bem diferente. O foco não era nem de perto nas pessoas, sabe? A preocupação era com as engrenagens, a estrutura, a eficiência máxima. A organização era vista como uma grande máquina. Agora, olha que interessante essa tabela. Presta atenção na última coluna, visão do trabalhador. As primeiras teorias importantes, como a científica do Taylor e a clássica do Fayol, enxergavam o trabalhador como um homem econômico. O que isso quer dizer? Basicamente, alguém que só se motiva com dinheiro. Uma peça da engrenagem que, se preciso, podia ser ajustada ou até trocada para aumentar a produção. Então, o raciocínio era bem simples. Se o foco está nas tarefas e nas regras, os problemas entre pessoas não eram uma preocupação real. Se uma peça da máquina não estivesse funcionando bem, a lógica era trocar a peça. As emoções, os relacionamentos, tudo isso era visto mais como um problema para ser eliminado do que algo para ser gerenciado. Só que a administração não parou no tempo. Aconteceu uma virada de chave gigantesca. O foco saiu da máquina e foi direto para quem operava essa máquina, as pessoas. Vamos entender como essa mudança de pensamento aconteceu. E esse slide aqui mostra essa transformação de um jeito brilhante. A gente sai daquela ideia do homem econômico e vai para o homem social, que veio lá com a Escola das Relações Humanas, e depois para o homem complexo. Começaram a perceber que as pessoas se motivam por outras coisas, como pertencimento, reconhecimento, um propósito. Não era só dinheiro. O grupo de amigos no trabalho influenciava a produtividade muito mais do que um chefe mandando. E aqui está o pulo do gato. A partir do momento em que se entende que as empresas são feitas de pessoas complexas, com emoções e vida social, uma verdade vem junto. Onde tem gente, tem conflito. É inevitável. E aí, ignorar já não era mais uma opção. Isso nos leva direto para o nosso tema. Agora que a gente entendeu por que esse assunto virou importante, vamos definir direitinho o que ele é. Essa definição é ouro para qualquer prova, viu? Gerenciar um conflito não é ser juiz, não é apontar o dedo e dizer você está certo, você está errado. O papel é o de um facilitador, alguém que ajuda as partes a encontrarem, juntas, uma saída que funcione para todo mundo. É transformar briga em colaboração. E claro, para fazer isso acontecer não basta só boa intenção, né? É preciso ter ferramenta. E as ferramentas aqui são habilidades de gente. É saber se comunicar sem deixar dúvida, é ouvir para entender de verdade o outro lado e é respeitar que existem opiniões diferentes da sua. Essa é a base. Certo. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia? A notícia boa para quem estuda para concurso é que sim, existe um processo, um passo a passo. Vamos dar uma olhada. Esse processo de 4 etapas é o que você precisa guardar. Primeiro, a gente identifica que existe um problema. Depois, a gente analisa para entender a raiz da coisa, o porquê de tudo aquilo. Em seguida, vem a intervenção, usando técnicas como negociação. E muito importante, no final, a gente avalia o que foi feito para aprender com a situação e não repetir o erro. A grande sacada é essa. O processo todo muda a cara do conflito. Ele deixa de ser só um problemão e vira uma fonte de aprendizado. A equipe e a organização saem mais fortes. Para resolver um problema, a gente tem que saber de onde ele veio, né? Conflitos não brotam do chão, eles têm causas. E a gente pode até organizar essas causas em categorias. As bancas adoram esse tipo de classificação. O conflito pode ser estrutural, tipo uma briga por poucos recursos. Pode ser de relacionamento por uma falha de comunicação boba. Pode ser cultural, por diferença de valores. Ou pode ser até pessoal, quando o santo simplesmente não bate. E olha só como tudo se encaixa. Lembra daquela etapa de análise do nosso processo? É para isso que ela serve, para a gente diagnosticar a causa real do problema. E aí sim, aplicar o remédio certo. Essa jornada toda representa mais de 100 anos de evolução do pensamento. A gente saiu daquela visão de uma fábrica barulhenta, mecânica, para uma visão muito mais humana e complexa das organizações de hoje. Então, para amarrar tudo, a gente saiu de um mundo onde o ideal era uma linha de montagem, todo mundo quieto fazendo a sua parte, para um mundo que exige colaboração
e inovação. E nesse cenário, saber lidar com gente, saber gerenciar conflitos, deixou de ser um extra, virou uma competência essencial. E aí a gente fecha o nosso raciocínio. A gestão de conflitos é tão cobrada porque o serviço público hoje precisa de gente que saiba lidar com gente, profissionais que transformem um problema numa solução e que mantenham um ambiente de trabalho saudável e produtivo. É basicamente a administração moderna batendo na porta do seu concurso. E aí, essa análise visual ajudou a clarear as ideias? Se sim, imagina o que mais a gente pode organizar por aqui. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está na tela e siga nosso canal para receber mais resumos assim, diretos ao ponto, feitos para facilitar os seus estudos. A gente se vê na próxima.